É o nosso... Olá, seja bem-vindo a mais um programa Lição em Dose Dupla. É o nosso programa no YouTube, Facebook e também podcast. Você que tem escutado aí toda semana, tem aprendido mais da Palavra de Deus conosco. Estamos numa temporada fantástica, extraordinária, falando sobre o tema geral, Descanso em Cristo. Já chegamos na lição de número 5, o tema é Venham a mim. Daqui a pouco nós vamos então começar aqui o nosso bate-papo, mas já apresentando de novo aqui, né, esse trio e essa dupla pesada aqui, Pastor Robson. Pastor, tá, olha, que privilégio, que prazer estar aqui com vocês, esses Wandersons. Eu quero dizer que vocês são muito amados por aí, viu? Olha, não tanto quanto você, não, né, Xará? Vocês são amados. Robson tá elevando o nível aqui, viu? Eu vou dizer, eu tenho andado por aí, os irmãos têm me procurado. Pastor, que maravilha aquela lição em dose dupla, aqueles dois Wanderson são sensacionais, mandem um abraço para eles. Então tá entregue aqui o abraço. Pastor Assunção. Eles falam mesmo de você, viu? Eu me senti bem agora, porque eu consegui me assentar aqui na roda dos grandes, né? Então... E também que era dos escarnecedores, né? Mas, Rob, eu tenho rodado aí e as pessoas têm dito o seguinte, ó, ficou legal, era bom em dose dupla. Em dose tripla está melhor ainda. Fala pro pastor Robson ficar. Então, Xará, vamos criar aqui uma campanha. Hashtag Fica Pastor Robson, tá? Escreve hashtag Fica Pastor Robson, tá bom? Isso, vai escrever. E não precisa nem mudar o nome, né? É tudo pessoal, sons em dose tripla, né? Xará, estamos trabalhando nos bastidores aqui pro Robinho ser efetivado. É que a agenda desse homem não é fácil. A esposa dele tá falando igual um famoso seriado que tinha por aí, meu marido tem 3 empregos. Aqui é Novo Tempo, é associação. Esse é o Julius da Ápice. Olha só, viu? Mas olha, é muito gostoso, a gente tá aqui, o tempo voa. Ouvir vocês aqui é um negócio impressionante. A gente sai daqui enriquecido, eu agradeço. Nós já falamos aqui no programa, nós temos uma conexão assim de amizade muito grande, de ideias. Há um entrosamento assim, não é perfeito porque nós somos seres humanos, né? Mas, gente, é fantástico, sabe? Isso é legal mesmo. Você que assiste de casa aí, como é bom, eu vou falar aqui de mim, como é bom estar perto, ladeado desses dois Pastorzão, grandes homens, amigos. Tem uma coisa que a galera tá cobrando o seguinte aí. Escuta, por que além da lição, essa dose tripla aí, vocês não fazem alguns outros temas por aí? Pois é. O pessoal tem desafiado isso, inclusive, viu, pastor? legal, hein? Gostei dessa ideia. Quem sabe a gente não cria coragem aí uma outra noite. Uma lição em dose dupla. Mas aí a gente tema pode livre. Programar, tema livre, a gente pode escolher. Discutir aí hermenêutica, fazer uma live. Autenticidade da Bíblia, temas que estão sendo discutidos aí. Quem sabe, né? Missão, né? Missão. A gente pode fazer temas sobre missão, que isso aí a gente não pode jamais perder, né? Mas vamos pensar sobre isso aí, Xará. Pastor Robson, sempre... Agora é o seguinte, eu ia dizer que sempre quando você vem tem brinde. Só que você tá... Coisa boa. Você está aqui agora, meu amigo. Você está entre nós. Será Pastor, que vamos fazer um desafio? Ter alguma coisa boa aí? Vamos fazer um desafio para pegar aí todo mundo no breu aí. Pegar todo mundo no breu aí e falar assim, agora a gente quer ver quem é, separar homens de meninos, separar mulheres de crianças aqui, e a gente vai descobrir quem é quem. Eu queria fazer um desafio aqui. Pastor Robson, até porque nós não queremos um público de espectadores. Sabe, você que assiste, nos acompanha, nós ficamos muito felizes, o feedback, porque você é uma pessoa envolvida. São professores de escola sabatina, anciãos, líderes, missionários. Os auxiliadores aqui, né? Pessoas que participem, né? Na ativa. Então, assim, escola sabatina, ela tem alguns pilares. É o pilar da comunhão. Isso aqui é o primeiro pilar, não tem como fugirmos dele. Escola sabatina, quando se fala em escola sabatina e lição, é comunhão, é estudo da palavra. Mas tem um outro pilar, pastor, que é o pilar missionário. A escola sabatina, ela tem que ser um ambiente pequeno, mas que ele seja ganhador de pessoas para o reino de Cristo. Isso é o objetivo, né? Exato. Então, baseado nos 2 pilares, nós vamos deixar um desafio agora. Então, vamos lá. Pastor, eu não sei se dá para colocar aqui ou mostrar nas nossas redes sociais a foto do nosso brinde. Nós vamos colocar nas redes sociais. No meu Instagram do Xará e no meu. E no seu.
Ok, então o que é que nós vamos sortear? Vamos colocar 3 mochilas, que são mochilas lindas, especiais, preparadas pela CPB, que é a Casa Publicadora Brasileira. Essa mochila é para Essa você é top. colocar sua Bíblia, os seus materiais da igreja, materiais missionários, sair da estudo bíblico, ir à igreja, atender as pessoas. Vai ser fantástico. Então, 3. Pastor, e não é qualquer mochila, Não. é isso aí, viu? Essa daí é top. Essa é para durar uma vida inteira. Essa até eu quero, hein, gente? Essa daí, olha, se vocês observarem aí, vai aparecer. É top demais, hein? Vai Se querer, ninguém Xará? participar, poderia, já que A são gente 3, fica- uma pra a gente cada fala aqui, pra né? cada um. Eu Se pensei Uma ideia nisso. boa, hein? Pessoal não Pensei quiser. Vou nisso. torcer pra galera não fazer nada, então, hein? Mas quais são os critérios que a gente vai ter para a pessoa concorrer? Tá, eu vou trazer então o primeiro critério, o Xará vai me ajudando. O primeiro critério é o seguinte: você precisa postar uma foto nas suas redes sociais, Instagram ou no Facebook, tá bom? Como pode ser essa foto? Pode ser o print do podcast, porque nós temos aí várias Aham. pessoas que gostam de ouvir o podcast, então você faz um print do podcast e você pode junto colocar uma frase, né, Xará? Isso, que marcou aqui Uma durante frase, o estudo, né? uma frase da semana que você gostou, você coloca lá a frase e você precisa nos marcar nas redes sociais. Pastor Robson, Wanderson Assunção e Wanderson Domingues. Isso aqui é uma maneira. Ou também, Xará, pode fazer um print assistindo o programa, legal. enfim, tem que Com ser a frase ali. E tem que ter a também, frase. sabe o que seria legal? Os professores aí, pegar uma foto, uma selfie da sua classe da escola sabatina. Exatamente. E marcar a gente lá. Seria legal, né? Sensacional. Legal. Então, ficaram 3 aqui, né? Basicamente, alguém assistindo o podcast, né? E tem uma terceira ainda. Sim. Assistindo o podcast ou o programa no Facebook ou YouTube, Ok. uma foto da classe presencial na igreja. Se você ainda não tem a classe presencial, mas faz no Zoom, pode ser também. A outra foto Uau, quero ver. tem a ver com a missão. Qual é? Dando um estudo bíblico. Ótimo. Se você está dando estudo bíblico A para alguém, quarta, né? A quarta via, então, aí, né? Porque é ouvindo, assistindo com a sua classe ou ou na missão. lá na ativa da Na missão, missão, né? dando Na estudo missão, bíblico dando lá. estudo bíblico. E aí, faz a foto. Ao postar, marca a gente. Coloca lá o nome, né? Do Lição em Dose Dupla. Exatamente, E agora, se vocês quiserem mostrar, vocês têm que colocar lá. Eu quero, entendeu? Exato, tem que escrever, tem que comentar. Nós vamos ver também os comentários, ok? Vai segurando aí. Amigos, depois dessa introdução, dessa surpresa, Pastor Robson, de 3 mochilas lindíssimas, eu quero convidar o meu amigo, então, para trazer assim esse ambiente agora mais espiritual, para a gente poder entrar no tema da semana. O pastor Wanderson, então, vai orar por todos nós agora. Vamos orar, amigos. Senhor Deus e Pai, neste momento buscamos a Tua bênção ao recapitularmos a lição, ao estudarmos a Bíblia, e uma bênção sobre nós aqui, sobre os amigos que estão ouvindo, assistindo, para que todos nós possamos de fato aprender de Ti através da Tua palavra. Assim oramos por Jesus. Amém. Amém. Eu quero convidá-lo a abrir a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 11. E nós vamos ler juntos aqui o verso para memorizar, é o verso principal da lição da Escola Sabatina, que está na lição de sábado. E aqui nós lemos o seguinte, é claro que eu estarei lendo outros versos também, que estão envolvidos aqui dentro do contexto da semana, mas o texto bíblico diz assim, Mateus capítulo 11, verso 28, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. O verso 30, meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que lhes dou é leve. Que extraordinário esse texto bíblico. E ele começa com um imperativo. Daqui a pouco nós vamos falar sobre os 3 imperativos que lemos aqui. Mas o primeiro deles, venham. É o imperativo, pastor Robson, da graça. É o imperativo do encontro. Deus encontrando o ser humano, mas Deus também chamando o ser humano a algo extraordinário que o mundo não pode oferecer. Essa é a maior oferta que a gente encontra na Bíblia, que é a oferta à salvação. A experimentar a graça, a viver a graça. Nós encontramos dentro da essência do ser humano um problema muito grande, que é o problema da culpa.
Você não resolve a culpa simplesmente tentando eliminar a culpa, porque isso é impossível. A gente percebe, observando os diferentes estratos sociais e religiosos, inclusive, que as pessoas elas tentam, por diversas maneiras, resolver esse antigo problema da humanidade. Quando a gente vai analisar, por exemplo, o extrato religioso, social do islamismo, você entende, através dessa visão política religiosa, que eles não pensam e não admitem a possibilidade de um mediador, um salvador. Na visão do islamismo, você tem que seguir as orientações de Alá e, através das suas boas obras, evitando as obras más, você alcança então essa liberdade, a salvação, a graça, o paraíso. Quando você vai analisar, por exemplo, o hinduísmo, que é uma religião de mistério, não é de mistério, é uma religião esotérica, o islamismo é uma religião de mistério. No hinduísmo, você entende que a visão para você alcançar a graça é uma visão final de um processo de evolução, rompendo vida e morte. Então, a reencarnação vai fazendo com que você alcance essa libertação, o karma, né, que é onde você está livre da culpa, do pecado, você evoluidamente alcançou a perfeição. E como é que você faz isso na visão do hinduísmo? Praticando boas ações, participando de cerimônias religiosas. Então, as boas obras também estão inseridas ali na visão, no cerne do hinduísmo, no processo de alcançar a graça, né, a libertação, o perdão. No budismo, é algo um pouco parecido com o hinduísmo. Você também tem ali um ciclo de nascimento e morte que é rompido através da iluminação. Já é um pouco mais sensitivo, o conhecimento, a libertação que você tem faz com que você chegue ao conhecimento da graça. Mas quando a gente vai em Mateus 11, a gente descobre que o cristianismo, uma religião de revelação, de mistério, ela propõe a mediação. O alcance da graça só é possível o descanso, o alívio em Cristo. E ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Isso é fantástico, pastor Robson. Essa mediação, né? Porque às vezes soa em português como obras, né? Venham, então se eu for, o meu ato de ir, isso me salva, não é? Soa que para alguns meio que como a salvação pelas obras, não é? Mas se nós linkarmos o texto, por exemplo, de Mateus 11, 28 e 29, com João 6, 44, ali Jesus diz assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E aí ele fala da ressurreição no último dia. Ou seja, ninguém vai a Jesus, é mediação mesmo. Se não for através do Pai, o Pai que deu o Espírito, o Pai que deu o primeiro Consolador, o segundo Consolador. E aí tem uma curiosidade aqui, colega. Vocês me permitem ler aqui o texto grego, só para a gente refletir um pouquinho mais nessa intercessão, nessa mediação? Em Mateus 11, 28, Jesus usa aqui, não é, o verbo deute. Venham. Então ele diz, né? Deute pros me pantes. Venham a mim todos, não é? Esse deute, vir, ele não é apenas o seu ato de ir. Ele é uma exclamação. Ele é um chamado. Ele é a reação a uma ação. Ei, vem aqui! É isso que Jesus está querendo dizer. Ei, psiu, vem cá! E aí você reage indo ao chamado dele, o que reforça, Charal, o que o pastor Robson falou, dessa mediação, dessa intercessão de Cristo. O texto ajuda a reforçar essa ideia. E a característica maravilhosa desse convite é que Jesus, a partir de sua autoridade extraordinária que ele tem, ele nos encoraja, e encoraja o sobrecarregado a vir até ele, porque é ele quem suporta os fardos, né? Ele quem é manso, ele quem é humilde de coração. Agora, nós temos aqui, amigos, vários imperativos. Na verdade, nós vamos falar sobre 3, aqui na introdução da nossa lição, que é esse venham, que nós já estamos comentando aqui. Nós temos o imperativo que é tomem, que está aí no verso 29, tomem sobre vocês o meu jugo. E nós temos um terceiro imperativo que é aprendam de mim, né? Eu queria, pastor Robson, que você trouxesse assim, como são importantes nas escrituras os imperativos. Nós temos vários, né? Por exemplo, um dos imperativos tão importantes, que a gente não vai falar aqui hoje, mas é Mateus capítulo 28, ide por todo mundo pregar o evangelho. A importância dos imperativos dentro desse cenário, desse relacionamento salvífico entre Deus e ser humano.
Bom, na língua portuguesa, o imperativo é uma ordem, não é uma opção, é uma ordem. É alguém que tem autoridade que ordena. Eu tenho descoberto a importância disso na criação, né, na paternidade. Existem coisas que você não pode falar assim para o filho: ah, filho, você poderia. Tem que dizer assim: não, você não vai fazer birra, não faça assim. Então você tem que ter essa autoridade. Então, empreende aquele que dá uma ordem, que ele está investido de autoridade. E Deus, aqui nesse texto, ele basicamente trabalha com 3 perspectivas que estão relacionadas às ordens que eu, ser humano, preciso cumprir. A primeira delas é o convite de Deus, é a ordem dele dizer: venha. Aqui nós estamos diante do contraste da salvação. É possível você tentar resolver o problema do seu fardo, do pecado, da angústia, através de outros meios, como a gente comentava há pouco aqui, né? Você pode, pelas obras, pela meditação, pela perfeição, enfim, você pode achar que você alcança isso. E qualquer ser humano, né, pastor Robson, Exatamente. busca, até o ateu, ele vai à procura de algo para aliviar os seus fardos, né? Exatamente, isso faz parte, porque é uma coisa que está aqui dentro, Uhum. a gente carrega isso, faz parte da nossa constituição. O segundo imperativo, ele tem a ver aqui com uma ordem de Deus que aponta o caminho da salvação, que é: tomem de mim o meu jugo. O curioso é que esse verbo no hebraico, tomar, ele descreve a autoridade de Deus lá em Gênesis capítulo 2, quando ele toma o homem. Ou seja, é uma ação divina. Portanto, quando Jesus fala que tomai sobre vós o meu jugo, ele está convidando o ser humano a participar de uma ação divina. Esse verbo tomar, por exemplo, Deus toma a costela de Adão para fazer Eva. Depois, Deus toma, por exemplo, Enoque e leva para si. Então, é uma ação divina, de graça, de libertação, é uma ação, uma prerrogativa exclusiva divina. E quando Deus fala, toma de mim esse verbo, ele está dizendo o seguinte: participe. E como é que a gente faz isso? Dentro da ordem de Cristo, o tomar aqui, você pode entender como as perspectivas diferentes da salvação que a gente pode viver. Por exemplo, a salvação nos é oferecida em 3 diferentes perspectivas: a justificação, a santificação e a glorificação. O que seria, para resumir, essas perspectivas? A justificação é aquilo que Cristo faz por mim. Eu não posso fazer, eu não posso me salvar. Ele faz isso por mim. Ele dá a sua vida, ele oferece o seu sangue. Muito bem. A santificação é aquilo que Cristo faz em mim. Então veja, a minha natureza é corrompida, eu sou escravo do pecado, conforme Paulo fala, mas ele coloca em mim uma outra natureza. Que eu também não posso fazer. Que eu também não posso. Inclusive, Pedro, ao falar sobre isso, diz que nós passamos a ser coparticipantes da natureza divina. Porque existe algo que não é nosso, não é humano, essa natureza espiritual. Então, a santificação é Cristo colocando em mim uma coisa que eu não tenho. E, finalmente, a glorificação é aquilo que Deus faz para mim. Ou seja, a eternidade, né? A ausência completa do pecado. Isso tudo é o que Deus está fazendo para mim. Então, quando eu sou convidado a tomar o fardo de Cristo, eu sou convidado a viver essas perspectivas da salvação. E o terceiro imperativo é: aprendam. De quem? Aprendam de mim. Por quê? Aqui nós temos uma análise que, ao mesmo tempo que ele convida a aprender, ele está convidando a viver isso. E o que eu tenho que aprender de Cristo especificamente? São 2 coisas: mansidão e humildade. Isso daqui nada mais é do que a prática da salvação. Se eu quero saber como é que eu tenho avançado na vida espiritual, eu tenho que olhar para mim, eu não posso olhar para você. Eu tenho que olhar para mim. Sou eu manso? Sou eu humilde? E o que seria mansidão e humildade? Eu queria devolver agora, né? Viu, Xará? Então, pegando aqui a linha de raciocínio, pastor Robson, eu acho que a gente entender esse contexto do capítulo 11 vai clarificar essa sua pergunta aqui. Eu queria que você... Vocês me permitem voltar para o texto grego aqui? Vamos lá. Gente, a gente não está aqui, né, pastor Robson, sabe grego, né? Não, é que o texto ajuda às vezes, né? O pastor Robson colocou ali os 3 verbos, não é? Vir, tomar e aprender. O primeiro deles eu mencionei, né? Deuté, que é uma reação à ação. Venham! Ele está chamando. Né? Então, não é você que está indo. Você está reagindo à ação. Tem que ver com a justificação. O segundo, tomar, é o verbo que mais me chamou a atenção.
São. Porque é o verbo harate, que é o segundo auristo do verbo rairo, que é erguer, levantar. De João 15, verso 2, não é? Que lá foi traduzido por cortar, mas é rairo, erguer, levantar. E o sentido aqui do segundo auristo seria vindo como reação do meu chamado, né? Agora vocês vão aceitar que eu levante vocês. Isso é santificação. Vocês estavam no chão. Eu vou levantar vocês. E aí, por último, vem o verbo agora aprendam, que é, adivinha só. O verbo aprender aqui, eu achei que ele estaria relacionado a alguma coisa no sentido de pedagogia. O verbo aqui é matetes, discípulo. Sejam como eu agora. Não é fabuloso o texto bíblico? Fantástico. Porque o capítulo 11 a atitude dos homens nas quais Jesus está falando é completamente contrário a essa ordem que você apresenta aqui, Xará. Inclusive, pastor, você mencionava o contexto ilustra isso, né? O contexto não é bonito, pelo contrário, né? O contexto aqui de Mateus 11, a partir do verso 25, né? Eu poderia ler aqui? Posso ler? Fique à vontade, pastor. Ó, por aquele tempo exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Aliás, eu estou aqui no verso... Isso. Porque ocultaste estas coisas aos sábios instruídos e revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Ou seja, Jesus estava dizendo que essa sabedoria não é uma sabedoria de mercado. O que eu quero dizer com isso? A sabedoria, né, que ele está ofertando aos pequenos é somente para aqueles que se fazem pequenos, que se entendem assim. Não são aqueles que acham que têm tudo que precisam, que se colocam em posições, né, de comando, de ordem, mas aqueles que se fazem servos, que se fazem pequeninos, aqueles que entendem que precisam mais. Nesse contexto, Jesus então o chama a viver aquilo que só Deus, o Pai e o Filho podem fazer, que é viver a revelação de Deus, da humildade, da mansidão, da completude que só é possível em Cristo. Agora, eu tenho uma pergunta para vocês aqui. Nós temos, a Bíblia apresenta diferentes tipos de fardos, de jugo, e a lição traz esse tema. O próprio Jesus fala sobre jugo aqui. Mas a minha pergunta é a seguinte: se Jesus diz, vinde a mim os que estão cansados, quem são esses cansados? E que jugo é esse que ele promete aliviar? Porque o jugo tem a ver, Xará, com versos anteriores Ali do 20 em ao diante, encontrados aqui, lidos por nós. Questão do jugo, questão de uma vida tão pesada que os fariseus impunham sobre os outros, um jugo que era insuportável. E a gente precisa compreender um pouco esse tema, né? Dentro desse cenário de haver diferentes tipos de fardos. Vamos conversar um pouquinho sobre isso aqui, porque ele se aplica muito à nossa vida, né? O Xará começa? O jugo aqui é o copial, não é? A primeira, tem várias, como vocês disseram, mas a primeira imagem que vem desse jugo, copial geralmente era uma palavra usada para aquele instrumento que se colocava sobre o pescoço do boi. Como se fosse uma balança da justiça, mas de opressão, né? Porque colocava peso dos dois lados. Jesus está usando, Xará, né? Jesus está usando uma linguagem do que campo, eles conheciam bem, não é? Fácil de era um compreensão. fardo que eles não podiam levar, era tão mais pesado que eles, veja, era para o humano, a água era para o humano, geralmente o alimento era para o humano, mas como eles não podiam, já o boi tinha que levar por eles. Jesus já está dizendo, esse fardo vocês não podem. Sou eu que vou ter que levar por vocês. Assim como o animal leva para vocês, eu terei que levar para vocês. Por outro lado, vocês vão tomar o meu, que será leve, não é? Então ele está falando aqui da opressão do pecado. O pastor Robson mencionou isso, né, quando mencionou do descanso. Ele está falando aqui também da opressão que os fariseus colocavam. Lembrando que um pouco antes, Jesus fala inclusive de Corazim, de outras cidades que estavam ali. Ele fala sobre que se tivesse sido revelado a Sodoma e Gomorra, que foi revelado a eles, teriam sido salvos. Mas eles estavam tão cegos pelas obras e também pelos pecados que não conseguiam. E você tem o próprio jugo que você leva sobre você, porque você é o seu pior inimigo. Mas a primeira imagem
eu gosto muito de observá-la, de imaginar, é de um boi, Jesus dizendo, tá vendo? Assim como vocês precisam de um animal para levar o que é necessário à manutenção da vida de vocês, porque vocês não podem, vocês também, para a vida eterna, precisam de um animal, o cordeiro agora no caso, para levar o fardo do pecado de vocês, e em cima desses vêm todos os outros, né? Curioso sobre o contexto histórico aqui, o pastor Wanderson aqui mencionou as cidades, né, que o contexto apresenta, né, Betsaida, Corazim. Essas cidades, geograficamente falando, eles faziam parte de um cinturão chamado a Terra do Mar, né, ou as Terras do Mar. Mateus 11, tá? Mateus 11, do verso 20 20 em diante, e 1 em 21, diante, né? Ele Uhum. diz assim, ó, o verso 20 diz que Jesus passou a increpar, né? Então é nesse contexto aí que se apresenta a fala lá também. Mas ele fala de Betsaida, ele fala de Cafarnaum, fala de Corazim. Por que ele fala isso? Se você for analisar, boa parte dos milagres que Jesus realizou, ele realizou nesse lugar, porque era uma profecia messiânica. Por exemplo, quando você vai em Mateus 4, ali a partir do verso 15, diz assim, terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Que região geográfica era essa? A região das cidades mencionadas por Jesus. Então, nesse lugar, se você for puxar o passado histórico, não se levantava profeta. Não ia ninguém lá oferecendo salvação. Não tinha pessoas estudando a Bíblia, ninguém orientava. Era um povo que vivia em ignorância da palavra de Deus. E quando Jesus vem, ele não apenas revela a palavra de Deus, mas ele mostra os atos poderosos da palavra de Deus. Só que no caso daquelas cidades não foi suficiente. Então, esse jugo, o que acontece? O povo, vivendo sobre a ótica que foi ensinada a eles, dos fariseus, desse jugo religioso, eles tinham o que precisavam. Eu até gosto, né, de uma frase que o pastor Amin usa nos sermões, ele diz assim que, em algumas circunstâncias, a gente tem a faca e o queijo, mas perdeu a vontade de comer. É o que acontecia com eles. Eles tinham tudo o que precisavam, mas eles não entenderam isso, não se aliviaram em Cristo, pelo contrário, se apegavam às tradições. Jesus censura, ele fala assim, olha, se eu tivesse feito esses milagres em Tiro e Sidom, eles teriam se convertido. Se eu tivesse feito esses milagres, se eu em pessoa tivesse ido à cidade de Sodoma, ela também teria sido transformada. Mas vocês, nem a minha presença, nem os milagres, nem o meu ministério foi suficiente. Xará, que tipo de descanso Jesus está prometendo aqui? Eu acredito que, à primeira vista, o descanso que ele oferece é do fardo do pecado mesmo. Que apesar deles terem obras atrás de obras, os judeus não conseguiam ser salvos. Esse é o primeiro, porque você tem um contexto dele salvando muitas pessoas, dos fariseus discutindo a questão do sábado logo na sequência com ele. Numa segunda instância, ele está oferecendo, uma vez que você o aceita e convive com ele está oferecendo o descanso dos nossos problemas pessoais que nós não conseguimos resolver. Que é aquela paz que excede o entendimento humano que o apóstolo Paulo fala. Em terceiro lugar, e aí nós precisaríamos ir para Gálatas 6, verso 2, quando agora eu aceito a Jesus, quando eu entendo a salvação que ele me dá, e ele transforma a mim, eu faço parte do corpo de Cristo, nós podemos aliviar o fardo uns dos outros, mas eu só posso ajudar você se eu fui ajudado já. Então ele está falando nessas instâncias da vida, chegando até o corpo de Cristo, desde a salvação que parte dele até aquela que eu partilho ao outro. Eu vejo que o ser humano precisa redescobrir o verdadeiro descanso. Por exemplo, nós trabalhamos muito e nós almejamos férias, né? Esses dias atrás eu tirei férias, eu estava assim precisando de uns dias. E é interessante porque a gente sai de férias, mas se você notar, eu particularmente, normalmente as minhas férias eu volto cansado. Fisicamente, porque a gente vai para cá, vai para lá, vai para casa de parentes, e é vamos dizer assim, uma rotina de atividades tão grande que fisicamente parece que eu não descanso. Eu descanso no sentido de mudanças de atividades. Mas o ser humano, por mais que ele esteja almejando férias, muitos vão para as férias, o vazio continua, as angústias permanecem. As tribulações, elas estão ali, assombrando o coração, a mente, a ansiedade. As contas continuam chegando.
As pessoas voltam das férias e ela volta no mesmo estágio de sobrecarga que ela deixou o seu trabalho e foi para as férias. E aí eu fico pensando que Jesus ele está falando para mim e para você hoje o seguinte: você precisa redescobrir o que é o verdadeiro descanso. Não é um descanso que 30 dias você vai encontrar, não é o descanso que você tirar folga no feriado vai te trazer, porque às vezes um dia de folga me alivia de algumas coisas, mas quando eu volto no dia seguinte ao trabalho, eu estou do mesmo jeito. É que para você ter esse descanso, você precisa fazer a coisa mais difícil da vida, que é renunciar. Quando Jesus diz, tomai o meu jugo, né, porque o meu fardo é leve, o que ele está dizendo? Que eu preciso renunciar o meu eu, a minha natureza, as minhas vontades. E isso é muito difícil de fazer. É difícil porque o medo de ser livre provoca o orgulho de ser escravo, né? Eu prefiro continuar sobre os meus fardos, até para que às vezes as pessoas tenham dó de mim, me vitimizar, do que aceitar o de Cristo e ser livre, não é? Eu posso ler um texto para vocês aqui, Por levantar a favor. bola para ver o que vocês acham desse texto? É sobre o jugo e descanso, esse descanso que Cristo oferece. Em Apocalipse 6:11 tem um texto que me chama a atenção. Lógico, ele está num outro contexto escatológico, mas ele tem lições para isso que nós estamos discutindo. Diz assim, olha, e a cada um, no quinto selo, a cada um foi-lhes dado uma vestidura branca. E uma voz diz para eles, eu gosto dessas riquezas do texto, e lhes disseram, repousem por um pouco de tempo, até que se completem o número dos conversos, dos que vão ser mortos, como igualmente foram. Então, isso daqui é uma resposta, porque no verso 10, as almas resgatadas dizem, até quando o Senhor não vai nos vingar? E aí Deus diz, calma, no meio da batalha, tomem as vestes brancas, a minha justiça, e descansem em mim, nas minhas obras, na minha justiça, confiando em mim, até se completar alguns anos. No meio da batalha, repousem vocês, almas resgatadas. Esse texto não é interessante em minhas batalhas da vida também? Eu acho demais. Eu acho que o problema do descanso, ele está no objeto que se busca com o descanso. Você pode, através do descanso, buscar a liberdade ou a libertinagem. São coisas completamente diferentes, mas que se misturam em algum momento na cabeça de alguns. Portanto, o descanso ele oferece para a gente liberdade, não libertinagem. O que alguns querem é o descanso para fazer o que eles quiserem. Isso é libertinagem. Pedro fala isso, né? Como livres que sois, não sejais libertinos. Ele fala isso. Não usem da libertinagem. Alguns acham, não, eu quero que Cristo ele tire o fardo para eu poder ficar tranquilo para fazer o que eu quiser. Aí você descobre que liberdade em Cristo não é para você fazer o que você quer, mas é o que você precisa. Ah, Robson, mas aí você está falando de um tipo de Cristo que a sociedade moderna não quer. Eu quero o Cristo bonzinho, que me perdoe, que me entende e que me aceita, mas eu não quero as vontades dele, Um né? Cristo que me Esse é o salva problema. no pecado, mas não do pecado. Não do né? pecado. Porque liberdade é viver à altura de um propósito, não é fazer o que eu quero. Isso até um bicho pode fazer. E é isso que as pessoas estão confundindo, Eu né? anotei um pensamento aqui, diz o seguinte: carregar o jugo de Cristo torna a vida mais leve. Não porque Jesus exige menos. Ele exige mais, porém de uma outra maneira. Ele exige aquilo que é essencial. Até porque quando Jesus dialoga sobre as questões do jugo, as questões da lei, ele, do ponto de vista bíblico, ele exige mais do que os fariseus. E ele é o pedido dele. E aqui que está o grande ponto. O pedido que Cristo faz, venham a mim, a gente às vezes não reflete o que isso implica. Mas o que implica não é uma entrega parcial. Não é ir mais ou menos, ou fazer de conta que você vai. Ir significa você renunciar não 50%, nem 75%, nem 90% ou 99%, mas 100%. E quando você faz isso, você descobre que é muito mais fácil você ser carregado do que você carregar. A narrativa do texto aqui é interessante, né? Porque ele diz, venham, os oprimidos, cansados, tomem o meu jugo. E aí ele diz assim, uma vez que está disposto a vir para que eu alivie vocês e tomar o meu jugo, para viverem uma vida livre, vocês têm que estar dispostos a aprender, porque eu sou manso e humilde. Ou seja, sejam como eu sou.
venham a mim não para ficar como vocês eram. Venham do jeito que vocês estão, mas não fiquem do jeito que vocês vieram. Jamais o coração humano vai encontrar descanso se não estiver, Agora, se não se encontrar com Deus, né, Xará? tem uma coisa que me chama a atenção aqui, que eu quero erguer a bola de novo aqui para vocês cortarem. Jesus podia ter dito, venham a mim para aprenderem a serem perfeitos, sem pecados. Ele diz, venham para aprenderem a serem mansos e humildes. Isso não chama a atenção Agora, de vocês? o Xará, falando em mansidão e humildade, nós vemos numa geração de distorção de valores. Porque aqui nós estamos falando de valores do reino de Deus. Mansidão, humildade são valores no reino de Deus. E até no contexto religioso, às vezes as pessoas elas querem valorizar no contexto religioso valores que não são do reino de Deus, mas das trevas. E eu queria entrar um pouquinho nesse tema aqui, um tema enfatizado por Mateus, um texto bíblico, mansidão e humildade. Deixa eu falar um pouquinho sobre mansidão. A gente tem um exemplo histórico da pessoa mais mansa que já existiu, Moisés. Veja, por que Moisés era manso? A pessoa que é mansa, ela não decide fazer justiça com suas próprias mãos. É por isso que lá em Mateus 5 diz que os mansos, o que eles vão fazer? Eles herdarão a terra. Então, ser manso na perspectiva bíblica, e tomando o exemplo histórico de Moisés, significa eu não defender a mim mesmo. A defesa de Moisés sempre foi Deus. Por isso ele era manso. E hoje, a gente percebe que o Espírito é totalmente antagônico a isso. Hoje nós temos que nos defender, a gente tem que criticar, a gente tem que se levantar. Não estou dizendo que a gente não precise ter, em algum momento da vida, esse espírito crítico, mas a gente tem que lembrar que os nossos inimigos são maiores do que as nossas ideologias. Nós não combatemos simplesmente implementando uma nova ordem de pensamento. Porque essa realidade que a gente tanto espera alcançar, ela não se concretizará aqui naquilo que é efêmero, mas naquilo que é eterno. Então ser manso significa eu dependo de Deus completamente. Não importa o resultado final. Não porque importa o resultado. Os mártires, podemos dizer que os mártires eram mansos de espírito. Exatamente. E hoje a gente acha que tem que fazer justiça com as próprias mãos. É nesse cenário que a gente é convidado a ser manso por Cristo. E há pouco a gente até conversava, né, aqui nos bastidores, que hoje, né, você até dizia uma coisa interessante, era que hoje a virtude virou vício e o vício virou virtude, né? Exato, exatamente. Porque pausa aqui, né? Mansidão é força sob controle de Deus. Esse é o sentido da palavra. Só que a mansidão, não é? Que é o sinônimo da humildade que ele coloca aqui, está em contraponto com o egoísmo, que é o sinônimo da vaidade. E hoje, você falar que é humilde virou até uma espécie de vício, de xingamento. Humilde parece fraqueza. Ah, não, aquele ali é humilde demais, né? Ah, humilde não sei o quê. Agora, vaidoso, já pensa, não, eu sou muito vaidoso. Não, aquela lá é uma vaidosa. Virou virtude. O vício, o pecado, virou virtude. Virou uma qualidade, e não é. E eu queria contrastar isso aqui um pouco, porque essa expressão humildade, não é, tapenos aqui, é não depender de si, que é o contrário do egoísmo. O que é o egoísmo? Já mencionamos sobre isso, não é? Ego, no grego, é eu. E ismo, cristianismo, islamismo e budismo, está nas principais religiões. Religião é o eu, não é? E quando eu lembro dessa questão da humildade, nós precisamos tomar muito cuidado, porque o egoísmo, de fato, é um vício, é um problema viver para si, mas a humildade pode se tornar um pecado, porque elas podem beirar ali o vício, não é? Eu não sei se vocês lembram de Santo Antão, o santo católico, não é? Da tradição dos anacoretas, santos que viviam em cavernas. Diz a tradição que Santo Antão viveu 105 anos numa caverna no deserto, dos quais 80 anos ele foi tentado por um diabo, ele tinha um diabo de estimação. Na verdade, o diabo o tinha como estimação. O elegeu como meta corporativa, fazer Santo Antão pecar. Isso é a tradição, né, que diz. E diz que ele tentou e tentou Santo Antão em orar, ele levava Santo Antão às alturas para que Santo Antão fosse distraído. Ele ia fazer a reza sobre o crucifixo, ao invés do Cristo ele viu a mulher nua. Ele ia jejuar, colocava as melhores comidas diante de Santo Antão. E ele fez isso por 80 anos, até que aos 105 anos o diabo disse, eu desisto, você me venceu. E Santo Antão então, o diabo estava indo embora, Santo Antão se ajoelhou e disse assim, Senhor, fez uma oração simples, obrigado, porque agora eu me tornei um santo humilde. O diabo sorriu e voltou.
ele acabou de pecar. Então, por detrás de cada virtude, pode esconder um vício também. Mas aqui Jesus está nos convidando à humildade como ele o era. Forte se fez fraco. Não é que ele não tinha força, mas força sob domínio. Tendo tudo, ele se fez humilde. O que é o sentido da humildade? De viver na dependência não de si. Esse é humilde, mas na dependência de Deus. Não é vaidade uma pessoa inteligente, pastor Robson, dizer que é inteligente. Uma pessoa bonita dizer que é bonita. É vaidade, é orgulho, é egoísmo dizer que é para si e só por si, e não viver para o outro. Se você é inteligente, diga que é inteligente. Graças a Deus. Se você é bonito, bonita, diga que é. Mas use o seu dom para Deus e não para si. Porque hoje o orgulho, o egoísmo, ele se tornou uma virtude para as pessoas viverem para si apenas. E são virtudes espirituais, né? Porque não tem a ver com personalidade aqui. Há pessoas que são calmas por personalidade, ela é muito tranquila. Aqui é um estado espiritual. Sim, É algo que Deus derrama sobre o indivíduo, sobre o homem e a mulher. porque mora o perigo, vou insistir aqui de novo com vocês, mora o perigo. Uma pessoa pode dizer assim, graças a Deus que eu sou vegetariano, mas para se aparecer. Vocês perceberam que hoje o egoísmo leva as pessoas a não viverem para si? Não basta ser rico, eu tenho que mostrar a riqueza para os outros. Porque se só eu viver e os outros não verem, não basta. O que você está dizendo é que o pecado do egoísmo ele é tão nocivo que ele inverteu. E às vezes A ordem das imperceptível. coisas. Porque o egoísmo vive para si. Hoje eu quero viver para mim, mas que os outros vejam que... E aí, por não aprendermos de Cristo que é a humildade, que é não viver para si, vivemos o oposto ao egoísmo e a vaidade, voltamos a uma coisa que você mencionou aqui e que os ouvintes podem ter passado por alto. É exatamente porque eu tenho que alimentar o meu ego, aparentando ser humilde e não como Cristo de verdade, que hoje eu tenho que reinterpretar a Bíblia, ressignificar, porque ninguém pode agredir o meu pensamento de um Deus que eu sou, do meu narcisismo tão perfeito. Então hoje eu tenho que ressignificar, o Cristo tem que só que me amar e me perdoar, não tem que cobrar coisas de mim, eu não posso aprender dele. Eu vou ressignificando ao ponto de vocês são pais, vocês sabem, hoje as pessoas não podem mais repreender as crianças. E a repreensão no passado, na pedagogia, eu não sou adepto da violência, mas a repreensão mesmo, ela que construiu o ser humano não pode mais ser dita, hoje você tem que causar traumas nos professores, nos pais, mesmo nas crianças. Quer dizer, você tem que alimentar o ego delas o tempo todo, elas têm que ser alimentadas como perfeitas o tempo todo, e quando eu conheço um Cristo que cobra coisa de mim, não, ressignifico a Bíblia, senão não preciso da religião. É fantástico porque Cristo é o modelo de mansidão e humildade. Por mais que Moisés fosse manso, diz as Escrituras, e embora Moisés ele seja retratado como um segundo, aponta para Cristo, Jesus, né, como um segundo Moisés, mas em algum momento Moisés, ele era ser humano, ele perde essa mansidão. Então Jesus é o referencial, Robson. Exatamente. Ele é o modelo, é dele que temos que nos assemelhar e nos parecer. Porque todas as imagens, os tipos, eles apontam para o antitipo, né? Ou para o antítipo. Ou seja, é uma sombra, Isso. não é a realidade. A minha sombra não sou eu, ela é um reflexo pálido de mim. Moisés é isso, é um reflexo pálido da mansidão. O curioso é que nós podemos aqui falar dos fardos, né, dos pesos que a gente carrega em 3 diferentes análises. Primeiro, o fardo que Cristo diz lá em Mateus 11. Esse fardo tem a ver com a demanda da salvação. Eu tenho que abraçar, eu tenho que carregar, eu tenho que depender de Cristo, né? E esse fardo eu tenho que carregar. Você não pode carregar por mim, nem meus outros amigos podem fazer isso por mim. Eu tenho que fazer isso. Por isso que ele fala, tomai de mim o meu jugo e aprendei, né? O segundo fardo que a gente observa está associado com as demandas do povo de Deus. Que o caso aqui é Moisés, no capítulo 18, o verso 13 de Êxodo. Você percebe aqui que é uma narrativa de um problema sério que ele tinha para administrar o povo. E aí o seu sogro, Jetro, vem e começa a organizar esse trabalho. Ele diz assim, olha, não carregue isso sozinho, não. Então, na igreja, às vezes a gente tem a sensação de que alguém tem que fazer isso por todos. E isso também não é verdade. O pastor, ele não está ali para realizar todas as tarefas da igreja, mas ele está para apontar o caminho para as ovelhas. Esse é o segundo fardo, que a igreja precisa gerar o senso de colaboração, de cooperação. E o terceiro fardo são as demandas da vida. Essas demandas da vida que Paulo fala em Gálatas, que nós devemos levar, né? Pastor, eu posso ler esse verso aí? Claro. Gálatas 6:2. Ajudem a levar os fardos uns dos outros
e obedeçam desse modo a lei de Cristo. O que ele está dizendo aí? Ele não está falando de Mateus 11, por exemplo, que eu posso carregar o fardo do outro. Não. Substituir. Eu substituo Cristo para ajudá-lo, né? Não. Aí é uma outra realidade, é um outro contexto. Lá em Mateus 11, Jesus está me convidando a ir a ele. Bom. E eu só posso ir a ele, eu não posso ir ao meu irmão. Aí, quando você vai em Gálatas 6, essa lei, né, que ele fala de você ajudar uns aos outros, são as demandas da vida. Por exemplo, eu posso ter fardos que eu estou carregando que não necessariamente sejam associados à salvação direto, mas às complexidades da vida. Por exemplo, você pode encontrar alguém que está passando fome na igreja. O que é carregar o fardo uns dos outros? Eu chego a meu amigo, você está precisando de alguma coisa? Eu tenho um pouco aqui, olha, não vai lhe faltar, está o dinheiro. Isso é carregar o fardo. Eu poderia gastar com uma pizza, poderia comprar um tênis, eu poderia comprar um quadro, colocar, mas não, eu estou ajudando o meu amigo, estou carregando o fardo dele. Então essas são as demandas da vida, a gente não pode misturar. A oração intercessora, né, pastor? A oração intercessora também. A visita para um suporte espiritual. Então, nesse contexto, nós podemos carregar os fardos uns dos outros, mas no contexto de salvação, é Cristo. Interessante que hoje, se nós não aprendermos desde lá do início de Cristo, quando vamos viver a questão do corpo de Cristo, né, da religião no nível horizontal, muitos de nós, se não entendermos o verdadeiro relacionamento com Cristo, ao invés de ajudarmos a levar as cargas que o pastor Robson mencionou dos outros, as pessoas estão colocando mais cargas sobre o outro, não é? Paulo ele diz assim no capítulo 6 de Gálatas, no verso 3. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um seu labor, então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, não no outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Então, ele separa. Ele pede para eu ajudar o outro a levar o fardo dele, mas eu tenho o meu próprio fardo, que é esse que Cristo leva para mim, porque ele é o meu substituto, né? Isso é lindo. Eu quero levá-los agora, a gente conversar aqui, a parte final do nosso tema. Falando em descanso, amigos, muitas vezes as pessoas, baseado no texto de Mateus 11, os versos 28, 29 e 30, elas relacionam um descanso temporal com angústias emocionais, com sobrecargas da vida. Mas o que eu quero trazer para vocês aqui é a relação do descanso com o descanso escatológico, algo que aponta para uma eternidade, algo que aponta para tempos que os nossos olhos ainda não estão contemplando, né? Até porque nós temos aí no Novo Testamento conteúdo que fala sobre esse descanso escatológico prometido por Deus, né? Bom, deixa eu fazer aqui uma análise introdutória, né? Aí depois aí vocês me ajudem naquilo que falhei. Mas vamos lá. O chamado, o imperativo de Cristo para vir, quando ele diz venham, é um convite que ele é como se fosse uma linha vermelha, quase que invisível em todas as páginas e parágrafos da Bíblia, que é o convite da graça. Esse convite, o convite da graça, ele se apresenta a nós em duas perspectivas. Uma perspectiva imediata, mas também uma perspectiva ampla. A perspectiva imediata, ela é para o aqui, é para o agora. A perspectiva ampla é para o ali, é para o além, é para a eternidade. Quando a gente vai a um texto muito lindo, e possivelmente Jesus esteja se valendo dele, quando ele fala ali em Mateus 11, é Isaías 1, o verso 18. Ele diz assim, o texto: Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. O verso 19. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Verso 20. Mas se recusardes e fores rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Veja, esse convite é um convite para que a gente sacie a nossa necessidade, a nossa fome agora. O convite de ir a Cristo não é um convite para você aceitar amanhã ou depois de amanhã. É um descanso imediato, essa transformação imediata, um alívio imediato. Mas quando você vai olhar ao Novo Testamento, portanto, a gente vai ir um pouquinho além do período histórico de Cristo, mesmo depois de Jesus, ainda havia um convite que não seria amplamente desfrutado aqui. Por exemplo, eu quero mencionar aqui para vocês
O primeiro verso, que é Hebreus 4, se vocês puderem me acompanhar, Hebreus capítulo 4, o verso 9. Esse verso aqui ele é muito elucidativo, ele diz assim, Hebreus 4:9, só mencionando mais uma vez, diz assim: portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Esse repouso ele não é presente, ele não é imediato, ele é amplo e ele é futuro, ele é escatológico. Quando isso vai se dar? O Apocalipse nos ajuda a entender um pouquinho mais. Eu quero ler com vocês Apocalipse 22 aqui, o verso 17. Diz lá, o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. O convite aqui, ele é muito parecido com aquele que já foi apresentado ali por Jesus, o convite da graça. Mas ele vai ser amplamente vivido na eternidade, quando finalmente nada mais vai nos separar desse alívio que será agora amplo. Eu vou completar aí com um texto de Daniel, Xará 12, verso 13. Olha o que diz aqui: quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Você descansará. E no final dos dias, se levantará para receber a sua herança. Portanto, jogar uma pimentinha aqui, né? Portanto, Isso é bom, né? as nossas demandas de reforma, de mudança, elas nunca vão satisfazer plenamente as nossas necessidades, aqui, agora. A justiça social, queridos, ela serve para uma realidade imediata, mas não eterna. Uhum. Não é por aí que o descanso começa. O descanso pleno, ele começa primeiramente no encontro com Cristo, mas nós vivemos isso como se fosse um suspense, algo que está levantado. Você não vai ter igualdade aqui nesse mundo, não vai ter. Ah, mas se não vai ter, eu não tenho que lutar por isso. Ok, lute por isso, mas não coloque isso como sendo a coisa mais importante que você tem que fazer. A coisa mais importante é começar a viver agora, sabendo que daqui a pouco você vai viver plenamente o que você já experimentou agora. Robson, se tão somente nós entendêssemos, né, que podemos experimentar a vida eterna desde já, não esperar Jesus voltar, indo a Ele, aprendendo dele, vivendo como Ele, entendendo que vida eterna é Ele, se nós aprendermos isso, a viver vida eterna agora, um dia estaremos na eternidade. Se nós colocarmos outras coisas como meta deste mundo acima do reino dos céus, nós vamos até talvez conseguir melhorar o mundo um pouquinho. Mas aí vem outro e estraga, porque o problema do mundo é o pecado, né? E só Cristo pode resolver. Aí vem alguém, luta, melhora um pouquinho. Aí vem outro e estraga de novo, né? Parece as sucessões aí de líderes, né? Vem um, dá uma melhorada, arruma a casa, para a roubalheira. Aí vem outro, aproveita que tem dinheiro, rouba de novo, não é? Não, nesse mundo é um ciclo vicioso. Deus quer que a gente viva eternidade, desde já, vivendo em Cristo, entendendo como Ele vivia. Que não é um ciclo vicioso, mas virtuoso, né? Exato. Amigos, eu quero concluir aqui nosso estudo adicional. Ele traz um pensamento da escritora Ellen White no livro Orientação para Crianças, que vale a pena a gente concluir. Depois, se tiver, né, algum último comentário aí de vocês podem ficar à vontade, mas ela diz assim, ó, quando acharem difícil o seu trabalho, quando reclamarem das dificuldades e provas, quando disserem que não têm força para suportar a tentação, que não conseguem vencer a impaciência e que a vida do cristão é uma obra que exige muito esforço, ou seja, um fardo muito pesado. Ela continua dizendo, estejam certos de que não estão levando o jugo de Cristo. Estão levando o jugo de outro Senhor. Muito pesado isso, não é? Eu diria apenas o seguinte, aprender de Cristo. A humildade, a mansidão, tudo que ele fez, tudo que ele foi, não é? Quando você olha para as Escrituras, você vê Deus, e Cristo está ali, né, porque ele é Deus, sempre se apresentando na preocupação com o outro, né? Façamos, se tornou como nós, quem há de ir por nós, ele é sempre plural, né? O primeiro ser na criação que pensa em si é o diabo, eu subirei. Ele interrompe a sequência do nós e ele diz, eu serei. E quando
eu não quero aceitar quem eu sou em Cristo. Lógico, podendo mudar, mas eu digo que eu sou pecador, limitado. Quando eu quero ser o Deus da minha própria vida, toda vez que o diabo, aliás, os anjos ou o ser humano não seguiram o exemplo de Deus que se esvaziou, foi humilde, eles perderam o céu e o paraíso, né? Jesus quer que a gente viva com ele desde já, porque há um paraíso. Como diz Lewis, não é? Há um paraíso a ganhar e o inferno a se evitar. E é seguindo os passos dele. Robinho? Muito bem, eu queria analisar um pouquinho mais essa citação que você colocou aqui, né? Quando acharem difícil o seu trabalho, quando reclamarem das dificuldades e provas, quando disser que não tem mais força, que não conseguem vencer a impaciência, que a vida do cristão é uma obra que exige muito esforço, esteja certo que você não está levando o jugo de Cristo, mas o jugo de outro Senhor. Isso aqui é verdade, porque a grande realidade ou resultado da mansidão e da humildade daquele que foi a Cristo e aprendeu dele é o contentamento. Eu tenho que estar contente, feliz com o que eu tenho, com o que eu sou e com o que a vida me oferece. E se isso for talvez o maior desafio da sua vida, que você vá a Cristo, experimente do seu fardo e assim você seja manso e humilde para se contentar, como Paulo dizia, né? Eu me contento com tudo, seja na tristeza, na luta, na guerra, enfim, que você viva esse exemplo na sua vida e descanse em Cristo plenamente. Amigos, louvado seja Deus pelo nosso bate-papo, pelo nosso estudo de hoje. Um estudo que traz sobre nós uma paz de espírito. Como você falou, Xará, não é para nossa honra e glória, é para a glória do Senhor. Aquilo que Deus vê em mim, aquilo que Deus faz em mim, você é para a glória dele. É para que um dia venhamos a descansar por toda a eternidade. Lá em Apocalipse 22, no verso 3 diz assim: não haverá mais maldição sobre coisa alguma. Não vai haver sobrecarregados. Na eternidade não vai haver cansados. Não vai haver jugo pesado. Por quê? Porque o trono de Deus e do Cordeiro estará ali. E seus servos o adorarão. Não vai haver peso sobre o contexto de ser servo, mas alegria. Então que Deus abençoe sua vida. Muito obrigado, mais uma vez, vocês dois, por compartilhar tanta bênção aqui em nosso estudo, em nosso diálogo, em nossa conversa. Que Deus possa abençoar você. E nós vamos nos encontrar na semana que vem, né? Já na lição de número 6. Já se preparem aí, um tema extraordinário. Já faço o desafio para que você vá estudando durante a semana. Amigos, que Deus abençoe. Xará, obrigado, hein? Robinho, Deus te abençoe também. Muito obrigado. Você ora por todos nós, Robinho? Vamos lá então, vamos falar com Deus. Querido Pai, precisamos aprender de Cristo, esvaziar assim os fardos da nossa vida e vivemos pelo que a graça nos aponta. E para isso, pedimos que essa obra seja feita hoje, a começar em nós. E que através de nós as pessoas entendam mais que vale a pena ir a Cristo e viver as expectativas que Ele nos desenhou como exemplo de vida e como princípios para serem experimentados. Dá a todos os nossos amigos que acompanham pelos diversos meios o Lição em Dose Dupla a graça de serem mansos e humildes e assim herdarem a terra muito em breve quando Jesus Cristo voltar a este mundo para nos buscar. Assim nós oramos em nome dele, nosso Senhor e Salvador. Amém, Senhor.